E aí, você tá bonzinho? Tá bom mesmo? Cara, é o seguinte, tem uma notícia aqui, tá? A gente tá na reta final, a festa tá acabando. E a pergunta que não quer calar é: você aproveitou essa festa o quanto deveria? Lá na primeira aula eu fiz um compromisso com você de que a gente ia chegar até a aula 20. E a gente tá chegando, hein, cara? Mas você aproveitou o quanto deveria? Fez anotações suficientes? Aproveitou essas viradas de chave? Se você não fez isso, ainda dá tempo, beleza? Na aula de hoje, eu trouxe mais uma vez o Matheus de um tempo atrás para te falar de 4 armadilhas, 4 pegadinhas do mercado. A verdade é que o mercado tá cheio delas, tá? Mas eu separei 4 aqui que na minha visão são as mais importantes e que eu vou querer te passar nessa nossa aula. E outro recado, cara, as próximas aulas elas já vão ser mais num sentido, é como se você tivesse passado para um outro módulo agora. E elas vão ser mais no sentido de revisar aquilo que a gente aprendeu, de consolidar esse aprendizado e acrescentar algumas coisinhas aí à medida que a gente vai se encaminhando para o fim desse curso. Portanto, se você tá aqui desde o início, já coloca aí que você tá desde o início, certo? Dá um tapa no teclado, porque isso ajuda muito a gente nos comentários e eu te vejo na próxima aula. Valeu! Bora lá pro conteúdo, cara. A primeira armadilha que você vai ter que se cuidar é a armadilha do conhecimento versus a atitude mental. Como que isso se aplica na prática, cara? Você deve conhecer. Talvez você tenha, sei lá, um primo, um tio, ou talvez você seja essa pessoa que tem muito conhecimento. Às vezes aquele cara que tem não sei quantas faculdades, tem PhD, não sei o que lá, e você percebe que de certa forma ele vive um degrau abaixo, ele vive abaixo do que ele realmente poderia. Ou seja, ele ganha menos do que ele poderia ganhar com o conhecimento que ele tem, ele vive às vezes uma vidinha não tão legal assim, certo? Sendo que na verdade ele tem tanto conhecimento. E aí, cara, é onde entra essa questão do conhecimento versus a atitude mental. Como que isso se manifesta no mercado? Cara, muitas vezes isso só se repete. Eu conheço muitos traders que têm muito conhecimento. O cara tem um PhD quando o assunto é gráficos, quando o assunto é análise. Mas a atitude mental impede ele de aplicar esse conhecimento de uma forma prática e fazer grana com isso, que é o que mais importa. Uma das coisas que implica muito nessa questão do conhecimento versus a atitude mental é que o próprio Trading the Zone ele fala dessa questão como a distância psicológica. Ou seja, você tem o conhecimento para poder aplicar, você sabe exatamente onde e como aplicar, mas às vezes tem coisas que te impedem de fazer o que precisa ser feito. E às vezes tem essa questão também de ter a atitude mental errada e fazer justamente aquilo que você não deveria fazer. E aí é onde entra essa questão, onde o conhecimento é grande, mas a atitude mental ela não é proporcional e você acaba se enrolando, acaba não tendo o resultado que deveria ter. Outra armadilha do mercado que a gente vai falar aqui, cara, é sobre a alavancagem. É muito sedutora a ideia de você colocar um capital de 1.000 e alavancar para 30, 40 mil. É muito sedutora a propaganda que as corretoras fazem, a propaganda que muitos vendedores de ilusão fazem, de que eu botei R$200 e hoje, um mês depois, 2 meses depois, eu mudei a minha vida e hoje eu tenho o carro que eu quero e eu mudei a vida da minha família e assim por diante. Só que, cara, isso muitas vezes se reflete nessa questão de alavancagem. Poucas pessoas defendem que você pode conquistar tudo isso gerenciando. E é aí onde muitos traders caem, certo? A armadilha da alavancagem, cara, ela é uma das mais cruéis. Porque eu já vi muita gente que está há 1 ano no mercado, está há 2 anos no mercado, poderia estar usando esse tempo gerenciando, embora ela saiba que é o correto. Mas muitas vezes essas mesmas pessoas usaram todo esse tempo, 1 ano, 2 anos, buscando sempre uma alavancagem nova. Muitas vezes conseguem, só que não tem uma hora de parar, acaba perdendo tudo. Muitas vezes ficam nessa tentativa louca de alavancar, não conseguem e no final só perdem capital. E por que isso é tão sedutor, cara? Porque às vezes você segue lá um amiguinho que faz parte do mercado financeiro, às vezes é algum familiar e tudo mais, e normalmente é isso que as pessoas postam. Alavanquei de tanto para tanto, fiz 1000 vezes o meu capital e tudo mais. E aí você vai lá e tenta fazer a mesma coisa. Só que, por que eu coloco a alavancagem como uma armadilha? Justamente por isso, cara, porque o que pouca gente mostra é que normalmente
a galera alavanca, alavanca, alavanca e no final ela quebra também. Só que a parte do quebrar pouca gente posta a respeito, né? Normalmente não é uma parte tão falada. E um simples filtro para você analisar bem isso, cara, é simplesmente você pensar no seguinte: quantos traders realmente bons, quanta gente realmente grande no mercado te incentiva a operar tão alavancado assim? Quanta gente realmente grande te incentiva a buscar uma alavancagem de 40, 50 vezes o teu capital inicial em questão de pouquíssimo tempo? Basta você usar isso como um filtro. E aí você percebe, cara, que na maioria das vezes é muito mais uma propaganda, é muito mais uma armadilha, uma pegadinha do mercado, e muita gente acaba perdendo muito tempo nisso aí. Conhecimento demais é simplesmente uma vaidade do trader. Alavancagem demais é simplesmente uma vaidade do trader. E apenas por essas vaidades, cara, simplesmente por essas vaidades, por essas pegadinhas do mercado, é o que faz muita gente passar 1, 2, 3 anos sem ganhar R$1 no mercado. A terceira armadilha do mercado é a overdose de informação, certo? Ela tem um pouco de semelhança com a primeira pelo seguinte motivo. Cara, muitas vezes você pensa que ter conhecimento, ter muito conhecimento é o que vai fazer o teu resultado no mercado. Mas lembra que eu falei sobre a distância psicológica? Às vezes, cara, essa distância psicológica, ela se reflete na maneira de hesitação. Eu conheço diversas pessoas, inclusive já ajudei muitas delas, que tinham esse problema de ter conhecimento demais, mas na hora de entrar numa operação não conseguiam colocar esse conhecimento em prática. Muitas vezes, cara, um dos efeitos da overdose de informação, de querer ter conhecimento demais, é que você nem consegue nem mesmo padronizar um operacional. Porque quando chega numa determinada operação com o teu gatilho, com o teu filtro da maneira correta, como você espera, muitas vezes a galera que tem conhecimento demais, que não conseguiu definir um operacional, cara, eles simplesmente travam, eles simplesmente não conseguem fazer acontecer. Enquanto isso, tem muitas pessoas que nem têm tanto conhecimento assim, que operam de uma forma super simples, mas que não tem essa questão da hesitação, não tem essa questão da distância psicológica e acabam fazendo muito mais grana do que aquele cara que simplesmente tem o conhecimento, mas acaba tendo uma overdose de informação ali, cara. Então, sinceramente, cuide, tome muito cuidado para você não cair nessa armadilha, que é uma também das mais perigosas. Por fim, cara, a quarta armadilha, não são só essas 4, tá? Mas são as 4 que eu separei para falar hoje aqui para você. A quarta armadilha é a armadilha, cara, de jogar na retranca. E aí faz muito sentido também com aquela questão de atitude mental, que às vezes é quando a pessoa tem conhecimento demais, ela sabe demais, ela já viveu muita coisa no mercado, mas ela nunca consegue se livrar das correntes que aprisionam ela. Eu conheço e já ajudei também muitas pessoas que passaram por isso, de já estar há tempão no mercado, que o mercado não assusta mais tanto ela. Só que às vezes, cara, ela tá jogando muito na retranca. Muitas vezes a pessoa tá há 1, 2 anos no mercado e ela ainda não se vê como um trader. É como se fosse aquela pegadinha, cara, de nunca se sentir preparado, de nunca se sentir pronto. E essa é uma das coisas também que aflige muitos traders, porque os efeitos disso são: o cara continua naquela expectativa de fazer mais um curso porque ele acha que ainda não está pronto, o cara continua naquela ideia de seguir ainda um monte de gente porque ele acha que ele ainda não está pronto. Todo mundo é trader, que o cara que chegou há 3 meses no mercado e está lucrando é trader, mas que ele não é ainda. E é justamente, cara, por não ter essa identidade bem definida, é justamente por não se ver como um trader que ele não consegue fazer a coisa acontecer. Que ele admira, paga pau pro cara que tá lá há 3 meses e tá faturando e tá lucrando, há 1 ano que tá lucrando e ele tá há 2 e ele ainda não conseguiu se desenvolver porque ele não se vê como trader. Tome cuidado, cara. Fuja disso, porque é uma grande armadilha, é uma coisa que aprisiona muitas e muitas pessoas no mercado. Por fim, vamos falar então do nosso plano de ação aqui, cara. O que você pode fazer para isso? No nosso plano de ação, a primeira coisa que você tem que colocar é o seguinte: a gente falou sobre conhecimento versus atitude mental. Então, faça uma análise de si mesmo, faça uma análise dos teus resultados, seja sincero, seja honesto consigo mesmo e se pergunte o seguinte: cara, por que eu ainda não tenho resultados? Por que eu ainda não avancei o quanto eu gostaria? Tá faltando para mim? Essa pergunta é chave, cara. Tá faltando para mim conhecimento ou atitude mental? Essa pergunta, essa honestidade consigo mesmo
vai te levar para o caminho que você deve seguir, vai te apontar qual a direção que você deve tomar daqui em diante, certo? O segundo passo do nosso plano de ação, cara, é você fazer planos. E aí é onde entra uma questão muito interessante aqui. Eu conheço muitos traders que fazem muitos planos. Mas a questão é que muitas vezes esses caras fazem plano na ideia de alavancar. Às vezes esses caras fazem planos, essas pessoas, né, esses meninos, essas meninas fazem planos no sentido de conseguir transformar 1.000 em 10.000 em uma semana. Mas e se você fizesse planos para gerenciar e para ficar rico no longo prazo? Se você fizesse um plano que incluísse um gerenciamento bacana, pensando no longo prazo, pensando em conseguir 1 grão por dia, 1 passo por dia e não querer fazer tudo de uma vez. Tem 2 frases, cara, que se encaixam muito bem nisso. Warren Buffett, não sei se foi ele realmente que falou, mas é uma frase que é atribuída a ele, que é o seguinte: tem coisas que levam tempo. Você não pode pegar 9 mulheres grávidas e ter um filho em 1 mês. Tem coisas que levam tempo, cara. Então por que não fazer planos incluindo isso? E a outra coisa que, cara, pra mim foi fundamental entender é o seguinte: você não pode ficar rico da noite pro dia, mas você pode ficar pobre da noite pro dia, certo? Muitas das vezes, cara, você faz plano pensando em alavancar e assumir risco totalmente desnecessário, totalmente fora do padrão. Às vezes tem gente que faz plano que ele até tem medo de contar, porque ele sabe que está muito fora da realidade, mas ele decide fazer mesmo assim, na esperança de ficar rico da noite para o dia. E resultado, cara, causa grandes perdas financeiras e ele acaba ficando pobre, um pouquinho mais pobre da noite para o dia. Então tome muito cuidado com isso. Essa é uma das armadilhas do mercado que você pode tomar uma ação hoje para poder sair disso o quanto antes. O terceiro, cara, o terceiro passo que tem a ver com a questão da overdose de informação, quando o conhecimento é demais, que ele acaba produzindo muita informação, muita hesitação, é você padronizar um operacional. Certo? Por que se padroniza um operacional, cara? Porque o caminho de ter muito conhecimento, ele é inevitável. A gente vai acabar se desenvolvendo muito nessa questão. A gente vai acabar se desenvolvendo muito na questão de análise, na questão de melhorias, na forma como você vê o gráfico e assim por diante. Só que você vai se deparar também, cara, com uma verdade imutável. Muito do conhecimento que você adquire, você vai usar ele apenas como base, mas ele não vai servir para você ali no dia a dia. Você vai precisar, cara, subir 10, 30 degraus para entender no final das contas que você vai usar apenas uma parte de todo o conhecimento que você adquiriu e é justamente essa parte que vai te fazer continuar no jogo. É justamente essa parte que vai te entregar algo lucrativo, vai fazer a conta fechar no final do mês. Então, cara, todo trader precisa de um operacional bem definido, precisa de um padrão bem definido e muitas das vezes esse padrão, essa padronização do operacional não vai incluir todo o conhecimento que você tem. Você vai conhecer muitas coisas para aplicar apenas uma parte delas, justamente a parte que vai te tornar lucrativo no mercado. Todo trader precisa fazer isso. E se você não está fazendo isso, se você ainda não definiu, não padronizou um operacional, cara, você está fora do jogo, certo? Tome muito cuidado com isso e padronize um operacional o quanto antes. E aqui vai uma dica extra. Uma vez que você padronizou, cara, coloca ele por escrito e lê ele todos os dias. Pelo menos uns 6 meses, cara. Você bota na tua parede ali e você lê ele todos os dias antes de você entrar numa operação, até que ele faça parte do teu DNA. Certo? É isso que eu defendo, é isso que eu acredito, foi isso que deu resultado pra mim. Por fim, cara, sobre a armadilha que nós falamos de sair da retranca, de você nunca se ver como um trader, de você nunca estar disposto a assumir riscos realmente e nunca conseguir sair do 0 a 0, certo? É você entender, cara, que você tem que abraçar o risco, abraçar a vulnerabilidade. Normalmente nós somos ensinados pelos nossos pais que a gente nunca deve trocar o arriscado pelo garantido, ou vice-versa, que mais vale um passarinho na mão do que 2 voando e assim por diante. Cara, se livre desses conceitos, se livre dessas coisas que te aprisionam. Abrace o risco, abrace a vulnerabilidade. Esteja disposto a abrir tua vida para que algumas merdas aconteçam. Entendeu? Porque é isso que justamente vai te ensinar, é isso que justamente vai te dar o caminho correto. Muitas vezes, cara, Trading the Zone fala disso, eu já falei em alguns vídeos aqui. Trading the Zone defende, cara, que poucos traders conseguem chegar lá sem primeiro sofrer grandes perdas financeiras e grandes danos psicológicos. É o caminho, é o preço que muitos pagam. Então esteja disposto
abraçar isso, esteja disposto a pagar esse preço. Saia da retranca, cara, porque às vezes o preço que você paga é muito mais alto por continuar aí na retranca e não se abrir realmente para o risco, que é onde as coisas acontecem. Você já ouviu falar que coisas boas acontecem fora da tua zona de conforto? É isso que você tem que fazer, irmão. Bom, então, cara, chegamos até o final do vídeo. Hoje eu falei para você de 4 armadilhas, 4 pegadinhas do mercado financeiro, 4 formas de você sair disso. 4 passos para você ter um plano de ação e conseguir, de uma vez por todas, decolar no mercado. Eu falo isso, cara, não é baseado apenas num livro que eu li, eu falo isso como experiência própria. Hoje eu faço minha vida através do mercado financeiro e foi isso que me levou até a consistência, então é isso que eu defendo. Se você gostou desse conteúdo, deixa o teu like aí, não esquece de se inscrever no canal, de me seguir no Instagram, e é isso, tamo junto, só o começo, até o próximo vídeo.